Quero compartilhar com vocês aqui nessa noite uma palavra muito especial do Senhor sobre o impacto do perdão na nossa vida. O impacto do perdão na nossa vida. Qual que foi o impacto do perdão na sua vida? Você tem mais, eu não vou falar facilidade, né? Você tem mais dificuldade em perdoar ou em pedir perdão? E aí? Pode apagar Osmar, por favor. Você tem mais dificuldade em pedir perdão a alguém? Ou você tem mais dificuldade em liberar perdão para alguém? E aí? Pedir ou liberar? Liberar ou pedir? Liberar perdão? A gente já aprendeu aqui que quem não libera perdão, na verdade está se matando, né? Você está se matando, se adoece, você vai destruindo a sua vida. Tem uma frase que diz que não perdoar é você tomar o veneno querendo que o outro morra, né? Você só vai fazer mal para você mesmo. E, queridos, nessa noite a gente vai falar do impacto de um perdão que não é só para essa vida, é para toda uma eternidade. E você que ama a palavra de Deus, você conhece muito bem esse texto, que está lá em João, no capítulo 8, eu convido você a abrir a sua Bíblia aí. Está escuro? Está escuro? Está escuro? Então acende aí só um pouquinho para o pessoal ver aí, ó. Acende aí, gente. O pessoal vê, mas a gente vai projetar aqui na frente também, tá? João capítulo 8, do verso 1 ao verso 11, foi o texto que nós compartilhamos na nossa festa da roça essa semana, né? Bom demais. E a gente vai mergulhar fundo nesse texto nessa noite, sobre o impacto do perdão na nossa vida. Amém? Acharam? Se você está sem Bíblia, é só olhar aqui para frente, está projetado aqui, acompanha com a gente, por favor. Diz assim o texto: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensinar esse povo. Verso 3: os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos, e disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para poder acusar Jesus. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles, os seus acusadores? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Amém, irmãos? Tem muita gente que só lê: eu também não te condeno, agora vai. Mas não foi só isso que Jesus falou. Jesus falou: vai e abandone a sua vida de pecado. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. A palavra de Deus mostra para a gente aqui, se você acompanhar João no capítulo 7, você vai ver que estava acontecendo ali uma grande festa. Não era a festa da roça, mas era a festa
das cabanas, que durava cerca de 7 dias. A gente sempre fala aqui que as festas sempre fizeram parte do povo de Deus. O povo de Deus é um povo festeiro, gente. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. Nós somos um povo alegre, um povo de festa, um povo de celebração. E o povo estava ali, uma semana, ali celebrando a festa das cabanas, ali em Israel. E no verso 37 diz que no último dia, e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ali ao Espírito Santo de Deus, que havia de mandar ao ser glorificado. E diz o texto para a gente que os mestres da lei, os fariseus, aquelas pessoas que se achavam melhores do que as outras, né? Se achavam numa condição melhor do que as outras, é aquele tipo de gente que fala assim, ó, faz o que eu faço, faz o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Eles queriam matar Jesus, só isso, irmão, só queriam isso, matar Jesus. Então, contrataram lá uns guardas para irem lá pegar Jesus e prender Jesus. Aconteceu algo tão interessante, chega a ser até hilário. Diz aqui o texto que no versículo 42 de João 7, versículo 32, diz que eles enviaram guardas do templo para prender Jesus. Aí no versículo 45, passado tudo isso que Jesus falou, diz assim, finalmente os guardas do templo voltaram ao chefe dos sacerdotes e aos fariseus, aos quais lhe perguntaram. Os fariseus, os chefes dos sacerdotes, perguntaram para os guardas, ó, por que vocês não trouxeram Jesus? Por que vocês... Ele está aí falando até agora, vocês não prenderam ele. Aí o verso 46, eles disseram, ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala. Aleluia. Os guardas, gente, que foram prender Jesus, não prenderam. Eles ficaram assim, ó, de boca aberta, ouvindo Jesus falar. E disseram, ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala. E o texto no capítulo 8, depois que eles foram cada um para a sua casa, no versículo 53, o capítulo 8 começa, Jesus, porém, não foi para casa. Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e ao amanhecer, ele foi para o templo, e diz aqui a palavra de Deus que foi uma grande multidão, gente. Onde Jesus passava, ele arrastava a multidão, então ele não estava só com seus discípulos, ele estava ali com a multidão. Dentro dessa multidão tinha o quê? Tinha o chefe dos sacerdotes, tinha os mestres da lei, essas pessoas que se achavam melhores do que as outras. E diz aqui o texto, então, que os mestres da lei, esses que queriam prender Jesus, eles armaram uma arapuca para Jesus. Bom, esses guardas que a gente arrumou, guardas de meia tigela, esses guardas foram convencidos por Jesus, através dos ensinamentos da palavra de Jesus. Então vamos arquitetar alguma coisa para a gente pegar Jesus aí e prender eles. Então eles pensaram assim, vamos arrumar uma situação aqui. E eles arrumaram exatamente uma situação onde uma mulher havia adulterado. E diz o seguinte aqui, olha, eles trouxeram aquela mulher, diz que a mulher foi surpreendida em ato de adultério. Fizeram essa mulher ficar de pé no meio de todo mundo, imagina a vergonha. E disseram para Jesus, mestre, essa mulher aqui, ela foi surpreendida em ato de adultério. Olha, na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que o Senhor diz? O que o Senhor diz? Olha, na lei, Moisés manda apedrejar. Mas a gente sabe que esses camaradas aqui, eles deturpavam a palavra de Deus, e é assim que o inimigo faz. O inimigo, ele distorce a palavra de Deus, para que nós possamos desviar da vontade de Deus para a nossa vida. O inimigo, ele faz isso, lá desde o jardim do Éden, você já sabe, quando a serpente chega para Eva, e fala assim, foi isso mesmo que Deus falou? Foi exatamente isso? Não, certamente vocês não vão morrer, vocês vão ser como ele. Então o inimigo, ele distorce a palavra, tentando mostrar para a gente que não é bem assim que a Bíblia está dizendo. Olha, não é bem assim que a Bíblia fala sobre casamento.
Olha, não é bem assim que a Bíblia fala sobre pecado. Olha, não é bem assim que a Bíblia fala sobre dízimo. Não, dízimo, você não precisa entregar o dízimo. Para quê? Para tirar você da direção que Deus tem para a sua vida. Para tirar você do centro da vontade de Deus. O inimigo sabe, se você for fiel nos dízimos das ofertas, quanto você vai ser abençoado, quanto a sua casa vai ser abençoada e não amaldiçoada, como acontece naquelas pessoas que desobedecem à palavra. Isso acontece em todos os níveis de pecado, em todas as áreas da nossa vida. Se a gente desobedece, o inimigo ele vai fazer de tudo para a gente desobedecer a palavra, para a gente viver uma vida de pecado, gente, porque o pecado nos afasta de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e afastados estão da presença gloriosa de Deus. A Bíblia diz que sem a santificação, sem a limpeza dos pecados, ninguém verá Deus. Então, se eu não vou ver a Deus, eu não vou receber o que Ele tem para a minha vida, não vou viver o propósito que Ele preparou para mim. Você está entendendo como é que o pecado nos afasta de Deus, nos afasta do propósito que Ele tem para a nossa vida, amém, irmãos? É exatamente isso que o inimigo quer. Tentaram fazer isso com Jesus, mas Jesus, Ele lê o pensamento, Ele sonda mentes e corações. A Bíblia diz para a gente em João, no capítulo 2, no finalzinho, que quando esses camaradas chegavam para Jesus, Jesus já sabia o que eles iam dizer, já sabia o que estava no coração deles. Eles disseram, na lei de Moisés ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Por quê? Porque se Jesus, irmão, preste atenção, se Jesus fala assim, realmente, a lei fala sobre isso aí, vamos apedrejar essa mulher aí, Jesus seria preso por Roma, porque os judeus, eles tinham até a liberdade de julgar as pessoas, mas eles não tinham a liberdade de tirar a vida de ninguém, só o Império Romano que tinha. Jesus estaria confrontando o Império Romano. Se Jesus falar assim, não vamos apedrejar essa mulher, não, Jesus seria acusado de ir contra a palavra, contra a lei. Jesus seria fora da lei. E pior, Jesus iria demonstrar o que para aquela mulher? Compaixão, o amor, o perdão. Jesus, você está entendendo como é que o diabo ele é sujo? Ele tenta tirar a gente do propósito que Deus tem para nós e incutir na nossa vida o pecado. Jesus, então, diante disso, diz aqui o texto, que diante dessa armadilha para acusar Jesus, Jesus se inclinou e começou a escrever com o dedo no chão. No original, no grego, a palavra epígrafe, que é exatamente essa escritura, escrever, ela tem um significado de relatar, de declarar. Jesus, então, ao escrever no chão, a gente não sabe exatamente o que Jesus escreveu, mas pelo original a gente tem uma noção de que Jesus estava ali declarando alguma coisa em cima do que aqueles homens estavam falando. Jesus estava relatando alguma coisa diante do que eles estavam confrontando Jesus. Jesus estava trazendo um outro significado dessa palavra, é que Jesus estava colocando ali uma sentença. Jesus estava mostrando ali que eles estavam condenados, que eles estavam pensando em acusar a mulher, mas não estavam olhando para eles mesmos, para os seus próprios pecados. Irmãos, esses homens se achavam santos, puros, porque diziam que guardavam a lei, mas viviam uma vida totalmente longe do propósito que Deus tinha, totalmente longe. E Jesus escreve ali, declara alguma coisa para eles, que mexeu com eles. E nesse declarar de Jesus, diz aqui, irmãos, que quando ele começou a escrever, ele disse para aqueles homens o seguinte: olha, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Se algum de vocês não tem pecados, você seja o primeiro. E depois ele continuou novamente a escrever ali no chão exatamente o que ele estava escrevendo. Se você não tem nenhum pecado, atira a primeira pedra.
Lá em Deuteronômio 17, verso 7, para você ver como eles estavam deturpando, diz assim: as mãos das testemunhas serão as primeiras a proceder à sua execução, e depois as mãos de todo o povo. Eliminem o mal do meio de vocês. Ou seja, as testemunhas de um ato pecaminoso, as testemunhas, nesse caso do adultério, seriam as primeiras a pegar a pedra e atacar. Não foi isso que eles falaram? Mestre, nós pegamos essa mulher no ato do adultério. Não foi isso que eles falaram, gente? Mas quando Jesus fala assim: olha, se alguém não tem pecado, que atire a primeira pedra. Vocês não são testemunhas disso? Eles não eram testemunhas de nada. O inimigo, ele é mentiroso. O inimigo, ele ilude as pessoas com falsas promessas, falsos ensinamentos. Irmãos, Jesus confronta aquelas pessoas. Jesus começa ali a escrever. Muitos dizem, talvez, o pecado deles. Existem várias colocações, a gente não pode bater martelo em relação a isso, mas o certo é que Jesus estava mostrando para eles que eles estavam vivendo uma vida de pecado. Sabe, às vezes a gente acha que é o adultério que é pecado, mas a mentira não é pecado, ou é um pecado menor. A fofoca é um pecado pequeno, mas matar alguém é um pecado grande. Existem diferenças de consequências, mas não de pecado, não de condenação diante de Deus. Não diante de Deus. Aquela mulher, diante do tribunal humano, ela foi condenada por aqueles homens, mas ela estava agora diante do tribunal de Deus. E no tribunal de Deus, a Bíblia fala para a gente que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Essa mulher estava ali humilhada, ela estava ali quebrantada. Enquanto Jesus escrevia, Jesus dava tempo para aquelas pessoas pensar. E eu pergunto para você, o que Jesus escreveria sobre você? Sobre a sua vida hoje? O que Jesus escreveria? Olha, uma pessoa aflita, uma pessoa que está necessitada de relacionamento com o Pai, de relacionamento com Deus. Olha, uma pessoa que está vivendo uma vida de isolamento, uma pessoa que está vivendo uma vida longe do propósito que eu preparei para ela. O que Jesus estaria escrevendo sobre a sua vida nessa noite? Queridos, o impacto do perdão na nossa vida, ele muda radicalmente o nosso destino. A Bíblia mostra para nós aqui, que diante disso, os que ouviram Jesus falar, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Acreditava-se que os mais velhos tinham mais pecados, por isso eles saíam primeiro. Jesus então ficou sozinho com aquela mulher, em pé, ela ali em pé diante dele. Jesus, diz o texto, que se pôs em pé, que Jesus estava inclinado escrevendo, se pôs em pé e perguntou para aquela mulher: mulher, onde estão eles? Onde é que estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Cadê eles? Cadê eles? Onde estão os seus acusadores? A Bíblia diz para a gente em 1 João, no capítulo 3, versículo 4 até o versículo 6, diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. O pecado, gente, é uma transgressão contra a lei de Deus. E quando a gente transgride a lei, nós nos tornamos criminosos diante da lei. E quando alguém transgride uma lei divina, uma lei de Deus, nós estamos cometendo um crime contra quem? Contra quem, gente? Contra Deus, contra um Deus eterno, contra um Deus todo-poderoso. E a sentença que um Deus eterno dá para um crime contra ele é uma sentença, o quê? Quantos anos? Eterna. Por isso a Bíblia fala sobre inferno, morte eterna. O inferno significa uma separação eterna de Deus e da sua presença. Enquanto estamos aqui, a Bíblia diz para a gente que o pecado nos afasta da presença de Deus, mas nós temos a oportunidade de fazer o caminho de volta.
de fazer o retorno e abandonar a vida de pecado. Diz assim o texto, 1 João capítulo 3, a continuação: o pecado é a transgressão da lei de Deus. Vocês sabem que o Senhor Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados. Jesus veio a esse mundo para tirar os nossos pecados e levar sobre si, levar sobre ele os pecados dessa mulher adúltera, levar sobre ele os pecados desses fariseus, gente, levar sobre ele os seus pecados, os meus pecados. É para isso que ele veio, diz a Bíblia, e nele não há pecado. O único pecado que vai estar com Jesus é o meu e o seu. Nele não há pecado. Continua dizendo assim, o seguinte: todo aquele que nele permanece, em Jesus, não está então no pecado. Se você decide receber o perdão de Jesus, se você decide entregar a sua vida a Ele, você não está mais sob o domínio do pecado, o pecado não vai estar mais sobre a sua vida. Você entende a importância disso? Ao tirar o pecado sobre a sua vida, você passa a adentrar o propósito que Deus tem para a sua vida, passa a adentrar num relacionamento com Deus. Você entende porque muitas pessoas não podem? Muitas pessoas não conseguem entrar porque estão presas ao pecado, como diz a palavra. Diz aqui: todo aquele que está no pecado não viu a Deus e nem o conheceu. Você quer dizer isso? Nunca teve um relacionamento com Deus, nunca teve um relacionamento com o Senhor. É aquele tipo de pessoa que Jesus fala, que vai bater na porta, fala: deixe-me entrar, Senhor. Olha, eu ouvi o Senhor ensinar, nós comemos juntos, nós adoramos juntos, fizemos isso, fizemos aquilo outro, frequentei a igreja, fiz isso, aquilo outro. Jesus fala assim: olha, nunca conheci você. Não é que eu conheci um dia, você se desviou. Não, com Jesus ou você conhece eternamente, ou você não conhece eternamente. Ou Jesus tem tudo de nós, ou Ele não tem nada. Não existe um relacionamento mais ou menos, não existe um relacionamento meia boca com Jesus, ou é tudo, ou é nada. E ele continua aqui, 1 João capítulo 3, versículo 8, aquele que pratica o pecado é do diabo. Olha o que João diz: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para quê? Para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus, gente, não pratica o pecado, não vive na prática pecaminosa, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Aleluia! Nascido de Deus, você nasce de novo, a divina semente passa a estar na sua vida, e o pecado não passa a dominar você, o pecado passa a ser um acidente. Caramba, dei mole, pequei, fiz besteira. A pessoa logo se arrepende, ao contrário desses homens, que mesmo sendo confrontados por Jesus, diante da oportunidade que Jesus estava dando para eles ali, assim como deu para essa mulher, o que eles fizeram? Um por um, começando pelos mais velhos, começaram a sair para longe do único que poderia lhes dar o perdão. Gente, como diz na palavra de Deus, como escaparemos se desprezarmos uma salvação tão grande? Existem pessoas que vivem assim, elas sabem. Você acha que eles não sabiam que estava errado? Óbvio que sabiam, mas mesmo diante disso, ao invés de se prostrar, ao invés de reconhecer o seu pecado, reconhecer a sua falha, reconhecer que é pecador, irmão, diante de um grande Salvador que é Jesus, ela simplesmente sai de perto, ela deixa para lá. Sabe, uma das coisas que eu falo muito aqui, é que uma das grandes estratégias do inimigo, não é dizer que você não tem mais jeito, não é dizer que, olha, a igreja, entregar a vida para Jesus, não é o caminho para você não. Satanás desistiu disso já, irmão, porque as pessoas sabem que Jesus é o caminho. Sabe o que Satanás tem feito agora? Olha, ô fulano,
ô Mariazinha, ô Joãozinho, você precisa de Jesus sim, eu concordo, beleza. Mas não agora. Espera um pouco. Você está muito novo. Você precisa viver a tua vida. Você precisa fazer outras coisas. Olha quantos projetos eu tenho para você. Olha só a faculdade que tem para você aqui. Olha o curso tal que eu preparei para você. Olha isso aqui, ó. Olha aqui. Você já preparou aqui tua independência financeira. Quando você tiver tua independência financeira, se você tiver ganho a vida, e aí você vai. Não dá tempo, irmão. Essa tem sido uma artimanha de Satanás, uma armadilha, uma estratégia que muitas pessoas têm caído e fazem exatamente como esses homens, diante de um grande Salvador, diante do presente do perdão, elas viram as costas e saem um por um. Talvez, algumas pessoas façam exatamente isso hoje aqui, infelizmente. Diante do perdão, diante de Jesus, pessoas... Olha, o culto foi legal, o louvor legal, olha a mensagem boa, a recepção maravilhosa, vou pegar meu presentinho, ó, fazer igual a eles. Queridos, o presente maior que Deus tem para você não é o que a recepção vai te dar depois, é o que Jesus tem para te dar, que é o perdão, amém, querido? Esse é o maior presente que eu recebi. Irmão, se eu não recebesse esse presente do perdão, Satanás ia me acusar até hoje das coisas erradas que eu fiz. Satanás ia jogar na minha cara, e eu estaria acorrentado ao perdão, eu estaria preso, acorrentado ao pecado, preso ao pecado, longe de Deus, longe do propósito que Deus tem para a minha vida. Você entende o que Satanás quer fazer com a sua vida? A Bíblia diz para a gente que ele veio para matar, para roubar e para destruir a sua vida, destruir o propósito de Deus para a sua vida, os sonhos que Deus preparou para você, para a sua família. É isso que ele veio fazer, gente. E Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Ele é adversário até no nome, ele é acusador, ele é inimigo, ele é adversário, ele é opositor, é isso que ele veio fazer, mas Jesus veio para tirar o pecado da gente, aleluia, aquilo que nos condena, Jesus está pronto para tirar, gente, isso é maravilhoso demais. O texto continua, quando Jesus pergunta, onde estão então eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela, ninguém me condenou. Jesus vira para aquela mulher e disse, eu também não a condeno. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, eu também quero dizer para você, eu te perdoo, eu perdoo você, eu te dou o meu perdão, eu te dou o meu perdão, mas diante do perdão que eu estou te dando, ei, mulher, diante do perdão que eu estou te dando, você vai ter que fazer uma coisa. Sabe por quê, queridos? Porque o perdão é de graça, mas ele não é barato. Vou repetir. O perdão, ele é de graça, mas ele não é barato. Ele não foi barato para Jesus. Jesus, para nos dar o perdão, ele teve que dar a própria vida para a gente receber esse presente. O perdão é de graça, mas ele não é barato. Ele custou a vida do nosso Salvador. E para receber esse perdão, irmão, é uma troca assim, como é que eu posso dizer para você, né? É uma troca, quem não faz essa troca, desculpa, irmão, mas está dando bobeira. Essa troca é o seguinte, Jesus está dizendo para a mulher aqui, olha, eu também não te condeno, eu estou te dando perdão, agora vá, e faça o quê? Continue a sua vida de pecado? Olha, eu te perdoei, 0-0, beleza, gente? 0-0, ó, 0-0, estamos kit aqui, vai lá, tenta de novo? É isso que Jesus está falando? Não. Agora, vá, agora quer dizer, agora que você recebeu o perdão, agora que eu te dei esse presente do perdão, o que você vai fazer com ele? O que você faz, irmão, com um presente caríssimo que você recebeu? O que você faz com ele? O que você vai fazer, mulher, com esse presente que eu estou te dando agora? Agora você tem que ir e abandonar a sua vida de quê? De pecado, porque eu te dei o perdão, eu peguei sobre mim os seus pecados, eu levei sobre mim as suas culpas.
É eu que estou levando essa condenação, eu que vou morrer na cruz. O ato da cruz do Calvário é Jesus pagando o preço pelos nossos pecados, que nos condenavam à morte eterna. Ele falou assim: não, deixa que eu pago. Eu pago para você. Eu pago no seu lugar. Mas faz o seguinte: vai viver a vida que eu projetei para você, vai viver a vida que eu preparei para você, porque senão, você vai jogar fora o presente que eu te dei. Você vai desperdiçar a vida que eu estou te dando. A Bíblia diz para a gente que Jesus Cristo, lá em João 3, versículo 17 e 18, Jesus diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Ou seja, aquela pessoa que sai daqui nessa noite não crendo em Jesus, não entregando a sua vida para Ele, você sai debaixo de uma condenação eterna. A Bíblia diz para a gente em Romanos que a ira de Deus está sobre a vida daqueles que não receberam perdão, gente. É algo tenebroso, é algo terrível, é algo que nos afasta de Deus. Você pode estar na igreja, você pode estar numa célula, mas se você não recebeu o perdão do Senhor, você está longe dele. Quem está com o Senhor ao seu lado, está juntinho do Senhor, está perto, porque foi perdoado pelo Senhor. Eu também não te condeno. Sabe, irmãos, a Bíblia mostra para a gente, desde o Antigo Testamento, em Isaías 55, versículos 6 e 7, diz assim: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto, que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos, volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele, volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Em outras versões diz que Ele é rico em perdoar, irmão. Sabe por quê, irmão? Irmão, preste atenção, a vontade de Deus, como diz Paulo ali a Timóteo, a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno arrependimento. Deus não quer que ninguém vá para o inferno, gente. Ninguém vai para o inferno. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Em Ezequiel 18, versículo 23, diz assim, irmãos, olha que Deus fala: teria eu algum prazer na morte do ímpio? O ímpio é aquele que vive longe de Deus, que não quer saber de Deus. Deus está dizendo: teria eu algum prazer na morte do ímpio? Ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? O que me agrada é ver a pessoa mudando de caminho. Por isso Jesus vira para essa mulher e diz: vá e não peques mais. Vá e abandone a sua vida de pecado. Muda de caminho, mulher. Muda de caminho. Verso 30 diz assim: portanto, ó nação de Israel, eu o julgarei a cada um de acordo com os seus caminhos, diz o Senhor. Arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo, um espírito novo. Porque deveriam morrer? Pois não me agrada a morte de ninguém, diz o Senhor. Arrependam-se e vivam. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Que coisa maravilhosa, que lindo demais, que palavra do Senhor, irmão. Vocês acham que eu quero ver alguém ir para o inferno, diz o Senhor? Arrependam-se e vivam a vida que eu preparei para vocês. Abandone a sua vida de pecado. Se você voltar algumas páginas, lá em João 5, verso 14, quando Jesus tem um encontro com aquele homem que foi curado, aquele paralítico do tanque de Betesda, Jesus o curou, Jesus perdoou os seus pecados. Mas olha o que aconteceu no versículo 14, gente, João 5, 14, se você puder, coloca para a gente aqui, João 5, versículo 14, olha para cá, gente, ó. Jesus curou aquele homem, depois Jesus saiu e encontra esse homem de novo.
Olha o que Jesus falou para ele. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo, porque o paralítico não entrava no templo. Agora encontrou, ele foi curado, ele foi no templo e lhe disse, Jesus disse para aquele homem, olha, você está curado, não volte a quê? Ao pecado, gente. Não volte a pecar. Para quê? Para que algo pior não aconteça a você. O que é pior do que a paralisia que ele foi curado? O que é pior, gente? Morte, e morte eterna. Jesus está dizendo que o pecado é algo muito pior do que a paralisia que ele tinha. Jesus está dizendo o seguinte, olha, eu encontrei com você, eu trouxe para você muito mais do que a cura que você queria, eu trouxe para você perdão dos seus pecados, mas olha, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. Muda de caminho, vá e não peques mais. Jesus está dizendo para aquela mulher, vá, abandone a sua vida de pecado. Lá em João capítulo 4, verso 16 a 18, coloca para a gente aí, Manuel. João capítulo 4, 16 a 18, um texto muito conhecido. Jesus encontra com a mulher samaritana. Jesus diz para ela assim, ó, chama o seu marido lá, vamos lá, vai lá, chama o seu marido e volte aqui. Pode passar. O que ela falou para Jesus, gente? Não tem o quê? Não tenho marido. Jesus falou, isso aí, você falou corretamente, ao dizer que não tem o quê? Marido. Você não tem marido, por quê? Faça aí. O fato é que você já teve quantos maridos? 5 maridos. 5, você casou 5 vezes. Era algo aceitável lá na época dos judeus, casar até 3 vezes. Ela casou 5 vezes. Mas Jesus faz um alerta para ela aqui, ó. E o homem com quem você agora vive, não é o quê? Não é seu marido. Quer trazer para a linguagem de hoje? O homem que você está morando junto, é seu o quê? Qualquer coisa, menos marido. Seu estado civil é o quê? Solteiro. Então você não tem o quê? Casa, filho. Casa. Sabe, eu vejo tantos homens aí, 10, 20 anos morando com a mulher, tem filho, mas não tem coragem de assinar um documento para dizer que aquela mulher com quem ele está há 20 anos, com quem ele tem filho, com quem ele mora junto, é sua esposa. O que você acabou de dizer é verdade, ela disse para Jesus. Quem está dizendo isso não é o pastor Jefferson, não foi eu que inventei o casamento, não foi eu que inventei esse negócio de morar junto, também não, pelo amor de Deus. Mas Jesus está dizendo para ela, você precisa acertar a tua vida. Esse tipo de vida que você está vivendo, é o que, gente? Pecado. Você está em pecado, e o pecado me afasta de você, o pecado me afasta você do propósito que eu tenho para a sua vida, afasta as pessoas do projeto de Deus, e o inimigo, como eu falei, ele tenta mudar ali, não, mas que negócio aí, não, mas não tem problema morar junto, não tem problema viver assim, irmão, esse não é o projeto de Deus para a sua vida. Eu louvo a Deus, casamos 4 aqui, tem mais para casar, amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus, a igreja de relacionamento está aí, ó, avançando, homem sendo homem, mulher exercendo ali o seu papel, vamos casar, vamos acertar. Quando a gente tem um encontro com Jesus, irmão, igual essa mulher aqui, independente se é adultério, se é um pecado que você acha que é grande ou pequeno, que não existe essa diferença, irmão, Jesus acerta tudo na nossa vida, querido. Ele coloca a nossa vida em ordem, ele acaba com o caos.
Assim como Deus, quando criou o mundo, acabou, a terra era sem forma e vazia, e uma palavra, haja luz e houve luz. Uma palavra do Senhor na nossa vida, acerta a nossa vida, traz luz, traz ordem, acaba com o caos, é o que o Senhor tem para a nossa vida, é o que o Senhor queria fazer na vida desses fariseus, mestres da lei, mas eles saíram correndo. Não, que negócio é esse? Quem esse cara está achando que é? Você pode sair daqui assim, ou você pode sair como essa mulher, que entendeu que Jesus está dizendo: olha, vá, larga o pecado, e receba o presente que eu tenho para você. Amém, queridos? Fica de pé em nome de Jesus. Antes da gente adorar o Senhor, eu quero dizer para você, quero finalizar com duas coisas. Primeiro, olha bem para cá. Você sabe o que Jesus faz com o nosso pecado? Você tem noção do que Ele faz com o nosso pecado? Quer saber o que Ele faz? Você quer saber, irmão? Amém? Você vai sair daqui sabendo pelo menos 5 coisas que Jesus faz com o nosso pecado. Olha que maravilha. Se você não viesse, você não ia saber, né? Mas isso é muito importante, irmão. É muito importante. Você vai sair daqui nessa noite, sabendo o que Jesus vai fazer com o seu pecado, o que Ele fez com o meu pecado, o que Ele faz com os meus pecados, o que Ele quer fazer com os seus pecados. Amém? A Bíblia diz para a gente no Salmo 103, versículo 12, vai colocar para nós aqui, Salmo 103, no versículo 12, você vai ler comigo, Salmo 103, no versículo 12, mostra para nós que Jesus afasta de nós os nossos pecados. Vamos ler junto? Vamos lá? Como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões, os nossos pecados. Olha só, assim como o Oriente está do Ocidente, Ele afasta de nós as nossas transgressões. Aleluia. Ele limpa a gente, limpa a nossa vida, afasta de nós os nossos pecados, para a gente não cometê-los novamente. Isaías 1:18 diz que Deus também nos purifica completamente da mancha dos nossos pecados. Isaías 1:18. Isaías 1:18, vamos ler juntos? Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, eles se tornarão como a lã, branquinhos, branquinhos. Deus nos purifica completamente dos nossos pecados, da mancha que o pecado deixa, irmão. Glória a Deus por isso, amém? Essa foi a segunda coisa, tem mais. Quer saber mais, irmão? Olha o que diz lá em Isaías 38:17. Isaías 38:17 diz que Ele lança os nossos pecados para trás dEle, não é na sua frente, não é na sua cara. Ele não acusa você, não coloca na sua frente para você tropeçar nele de novo. Olha o que diz o texto, vamos lá? Foi para o meu benefício que tanto sofri, com o teu amor me guardaste da cova da destruição, lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Glória a Deus. Ele lança para trás dele os nossos pecados, irmão. Para que tu quer carregar pecado, irmão? Vamos lançar para trás do Senhor. Ele lança para trás deles os nossos pecados. Mas tem mais. Jeremias 31, verso 34. Jeremias 31, 34 diz que Deus, irmão, Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Aleluia. Olha o que diz lá, Jeremias 31, 34, vamos ler junto? Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem dirá ao seu irmão, conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, declara o Senhor. Por quê?
eu lhes perdoarei a maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Aleluia. Deus não vai apontar na tua cara, sabe? A Bíblia diz para a gente também, não precisa colocar, mas diz que 1 João 1,9, se nós confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Nos purificar. Ele não joga na cara, Ele não se lembra mais dos nossos pecados. E a quinta e última, lá em Miqueias 7, versículo 19, diz que Deus pisa sobre as nossas iniquidades e lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias capítulo 7, versículo 9, é o que diz: Ele pisa sobre as nossas iniquidades e lança nas profundezas do mar, porque por eu ter pecado contra o Senhor, suportarei a sua ira, até que Ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Ele me fará sair da luz, contemplarei a sua justiça. É o 19, Miqueias 7, 19. De novo, terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades, e lançarás todos os nossos pecados. Aonde, gente? Nas profundezas do mar, para não achar mais. Para não achar mais. O ponto mais profundo do mar, conhecido como Fossa de Mariana, tem cerca de 11 quilômetros de profundidade no mar. Você imagina Jesus pegando os seus pecados nessa noite e lançando lá no profundo abismo, para que a gente não ache mais. Gente, o que Jesus disse para essa mulher? Nem eu te condeno, eu te dou o meu perdão, mas vá e abandone a sua vida de pecado, abandona no mar do esquecimento, abandona para trás de mim, deixa eu limpar a sua vida, deixa eu transformar a sua história. Equipe de louvor, por favor. Eu fecho com o testemunho do Dr. Simpson, Dr. J.Y. Simpson. Diante dos seus muitos descobrimentos na sua vida tão frutífera, ele criou a anestesia. Quem já tomou anestesia aqui? Levanta a mão. Você nem sabia que foi ele, né, irmão? Está vendo? Dr. J. Simpson criou anestesia por meio do uso do clorofórmio, já que antes todas as operações cirúrgicas eram feitas com os pacientes no seu estado consciente. Doeu, né, irmão? Você imagina mexendo no teu dente? Você imagina fazer uma cirurgia sem anestesia? Agradeça a Deus pela vida desse homem, viu, irmão? Dr. Simpson. Pois bem, em certa ocasião, perguntaram para esse homem tão extraordinário, Dr. Simpson, perguntaram o seguinte para ele: Dr. Simpson, qual foi a maior descoberta da sua vida? Dr. Simpson imediatamente disse que a maior descoberta que ele teve na sua vida foi que ele é um grande pecador e que Jesus Cristo é um grande Salvador. Essa foi a maior descoberta da minha vida também. E saber que por meio de Jesus eu recebo o perdão que traz o impacto não apenas nessa vida, mas toda uma eternidade. Amém, querido? Vamos adorar o Senhor. Jesus está aqui nessa noite. Feche os seus olhos, fale com o Senhor agora. Ele está aqui nessa noite. O nosso Senhor Jesus, assim como esteve com aquela mulher, Ele está aqui nessa noite.
Ele sonda mentes e corações, Ele sabe exatamente como é que está a sua vida, Ele sabe quais são os pecados, Ele sabe o que está te aprisionando, Ele sabe o que está te afastando de Deus, o que está impedindo você de chegar até Ele, mas hoje Ele tem perdão para você, amém, querido? Você quer receber o perdão de Jesus nessa noite e mudar o rumo da tua vida, mudar o rumo da tua história? Ah, irmão, esse foi o maior presente que eu recebi de Jesus, foi o perdão. O perdão de Jesus na minha vida mudou a minha história, mudou o rumo da minha vida, irmão. Reconhecer que sou pecador, dizer para o Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso do seu perdão. Talvez seja isso que você esteja aqui nessa noite, precise tanto, irmão, isso vai mudar radicalmente a sua vida, você vai sair daqui leve, você vai sair daqui muito mais do que curado, você vai sair daqui com a cura da alma, você vai sair daqui, irmão, com a cura eterna de Deus para a sua vida, com a salvação em Cristo Jesus, com o perdão dos seus pecados, com uma nova direção para a sua vida. É isso que você quer? Fala com o Senhor agora, fala com o Senhor, Ele está aqui nessa noite, diga: Senhor Jesus, eu sei que o Senhor está aqui, o Senhor me trouxe aqui com um propósito, o Senhor quer me dar um presente, o Senhor quer me dar o presente do perdão, porque o Senhor quer impactar a minha vida, o Senhor quer mudar a minha história, assim como o Senhor contou aquela história do filho pródigo, que estava longe da casa do pai, longe, gastou a sua vida, gastou os seus bens de forma irresponsável, dissoluta, e diante daquele momento de dificuldade, ele pensou: eu vou tentar voltar para a casa do pai, para trabalhar para o meu pai, porque aqui eu vou morrer. E quando ele volta para o Senhor, irmão, ele volta para o pai não está com chicote, o pai não está com pedaços de pau, o pai não está condenando ele, como aqueles homens queriam condenar a mulher, mas o pai ali como Deus, representando o amor de Deus, corre na direção daquele homem, corre na direção daquela pessoa, abraça, beija, demonstra o seu amor, dá uma veste nova, dá uma sandália nova, dá dignidade e chama de filho. É o que Deus quer fazer com você. Não importa por onde você tenha passado, não importa que situação que você está nessa noite, o Senhor Jesus está aqui querendo te abraçar e dar o perdão para você viver uma nova vida com Ele. Esqueça o passado, o pecado. Você viu o que Jesus faz com o seu pecado aqui? Sabe para quê? Para o inimigo não te acusar mais, para você viver livre de toda condenação e de toda acusação de Satanás. É isso que você quer para a tua vida? Você quer essa liberdade em Cristo Jesus? Você quer receber o perdão do Senhor Jesus nessa noite? Diga: Senhor Jesus, eu quero receber o seu perdão, eu quero receber o perdão de Jesus, eu quero viver a vida que o Senhor tem, eu não quero mais viver no caminho que eu estava, eu quero agora seguir o caminho que é Jesus Cristo. Você quer isso nessa noite? Você quer isso nessa noite? Então estenda a sua mão assim bem alto, diga: eu quero receber o perdão de Jesus, eu quero receber o perdão de Jesus. Amém, glória a Deus. Quem mais quer receber o perdão de Jesus? Quem mais quer entregar sua vida para Jesus nessa noite? Nós vamos cantar ao Senhor nesse momento. Enquanto isso, você tem a oportunidade, você quer receber o perdão de Jesus, vem aqui na frente, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor.